Olá pessoal, meu nome é Carlos Bruno, eu sou médico da RoundMed, tenho formação em Clínica Médica e Neurologia e hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante, que é a abordagem das miopatias. É muito comum nós nos depararmos com pacientes com queixa de fraqueza ou fadiga. Será que a gente está diante de uma doença do músculo? Será que é uma doença do nervo? Ou será que simplesmente é fadiga que o paciente está apresentando? Então eu vou passar umas dicas para vocês que vai ser bastante interessante no dia a dia. Fraqueza ou fadiga? Vamos lá, será que a gente tem facilidade de diferenciar esses dois tipos de queixa? No dia a dia realmente é bastante difícil, mas vamos com algumas dicas. O exame físico é quem determina se o paciente tem fraqueza verdadeira ou não. O paciente que tem fadiga, uma informação importante na anamnese é que as queixas são bastante vagas. O paciente geralmente diz para você: doutor, eu tenho fraqueza para tudo, eu não consigo fazer nada. Esse paciente acaba não te especificando tarefas específicas que são comprometidas. O sintoma aparece muito mais realmente como uma astenia. Ele diz para você que tudo é ruim, tudo é difícil, nada ele consegue. Diferente do paciente com fraqueza. O paciente com fraqueza chega para você e fala assim: doutor, eu estou com dificuldade de pentear meu cabelo, eu vou pentear meu cabelo, meu braço não vai. Ou eu quero me levantar da cama e eu não consigo, eu tenho que ir empurrando para poder sair da cama, eu não consigo levantar da cama porque eu tento fazer força, mas eu não consigo. O paciente com fraqueza, então, muitas das vezes ele traz para você queixas objetivas, tarefas específicas que ele diz para você: eu não estou conseguindo executar isso. Essa é uma grande informação da anamnese que ajuda a gente a diferenciar. Mas o que diferencia as duas mesmo é a presença de fraqueza na sua observação. Você vai pedir para o paciente fazer força e você sente que a força dele não é máxima. A gente deve examinar diversos grupamentos musculares. Devemos avaliar então os grupamentos proximais. Esse paciente consegue fletir o ombro, consegue levantar o ombro com facilidade, consegue levantar os braços acima da cabeça, a força do grupamento proximal do deltoide está normal? Ou será que esse paciente tem dificuldade para fletir a coxa sobre o abdômen? Ele consegue, estando sentado na cadeira, levantar da cadeira sem usar os braços para apoiar? Ele consegue se levantar da maca quando você deita sem empurrar com os braços para poder ajudar que ele fique ereto novamente? Isso são sinais de fraqueza proximal. Ou será que ele tem um padrão mais distal? A parte proximal até é razoavelmente preservada, mas ele se queixa de tarefas específicas como dificuldade para abotoar um botão da camisa, dificuldade para fechar a fechadura da porta de casa, dificuldades com preensão, escrita, esses grupamentos mais distais, ou ficar na ponta do pé, ou anda arrastando a ponta do pé, como na marcha, grupamentos mais distais comprometidos. E nunca devemos deixar de examinar o pescoço. A gente vai retomar isso mais para frente. O pescoço é um músculo extremamente importante. Graduar o nível de força. Não basta a gente saber se está mais fraco ou não. Para que a gente possa parametrizar e outros colegas possam ter uma informação numa posterior avaliação. Será que esse paciente melhorou ou piorou? Qual era o nível de fraqueza? A gente deve graduar. Como é que é a graduação da força que a gente faz no exame neurológico? A força grau 0. Não tem nenhuma força, eu não observo nenhuma contração muscular. Uma força grau 1, você tem uma contração que é visível, você vê o grupamento muscular movimentar, mas não há qualquer deslocamento da parte do corpo. Já a força grau 2, há um deslocamento da parte do membro provocado pela vontade de contrair, mas você não consegue vencer a gravidade. A força grau 3, a gravidade é vencida. A força grau 4, a gravidade é vencida. Contra a resistência você percebe uma força, mas subjetivamente você acha que aquela força não é normal. E a força grau 5 é a força normal. Muitas pessoas dividem os níveis de força como mais ou menos. Eu, Carlos, acho do ponto de vista prático isso pouco objetivo. Será que a força grau 4 é 4 menos ou 4 mais? Uma pessoa que faz academia, que é marombeiro, que é fortão, esse cara vai ter uma força completamente diferente de uma pessoa mais esguia. Será que a gente consegue mesmo graduar um único nível de força em vários degraus? Eu acho do ponto de vista prático é pouco objetivo e de pouco uso eu não costumo fazer, mas fica a critério de cada um. E estamos diante da doença do músculo ou da transmissão neuromuscular? Essa é uma outra pergunta bastante importante.
A flutuação dos sintomas, esses sintomas mudam muito ao longo do dia? Essa é uma importante dica. O paciente que tem fraqueza, ele pode falar para você, doutor, eu durmo e acordo de manhã até razoavelmente bem, mas à medida que vai passando o dia, eu vou ficando com muita fraqueza, eu não consigo mais executar essas atividades, o pescoço fica mole, né? O meu braço fica fraco, né? E se eu descanso um pouquinho, esses sintomas melhoram. Flutuação importante dos sintomas fala muito mais a favor das doenças da transmissão neuromuscular. Há decremento da força. O que é o decremento? É a perda de força à medida que você mais estimula aquele grupamento. Isso é característico da miastenia gravis. O paciente miastênico, você geralmente faz testes de fadigabilidade para ver se ele consegue tolerar esforço mantido. Então, estenda os dois braços e você vai ver o quanto tempo esse paciente consegue. Rapidamente ele começa a perder força. Se você manda o paciente olhar para cima, rapidamente ele vai perdendo força e a pálpebra vai caindo. Então, é um padrão decremental. Quanto mais eu exijo daquele grupamento, menos força ele tem. Já a síndrome de Tour-Lambert já tem um padrão incremental. Também é uma doença da placa motora, só que ela é pré-sináptica. Então, à medida que você vai estimulando a maior liberação de acetilcolina, esse paciente tem um incremento da força. É uma característica. Ela é uma doença extremamente flutuante também, assim como a miastenia gravis, mas tem um padrão incremental. E o músculo? O músculo depende. Na maioria das vezes, as doenças musculares têm um comportamento indiferente com o exercício. Claro que o paciente não vai tolerar muito esforço porque ele está com fraqueza. Mas à medida que você vai fazendo força, não há um claro decremento da força, nem mesmo um incremento. Mas algumas miopatias com efeito miotônico, o efeito miotônico pode melhorar com esforço repetitivo esse paciente diminuir aquele enrijecimento muscular e sentir uma melhora. Mas, de maneira geral, o músculo independe. Compromete a musculatura ocular? Essa é uma outra dica, né? Musculatura ocular não é comprometida nas doenças musculares. Eventualmente pode. Quais são as doenças musculares que comprometem a movimentação ocular? Né? São as doenças mitocondriais e uma distrofia específica, que é o óculo faríngea. As outras todas costumam poupar a musculatura extrínseca ocular. Diferente da miastenia grave das doenças da placa motora, que comprometem muito, né, a movimentação ocular. Miastenia grave sem comprometimento ocular a gente não vê. Todos os pacientes que têm comprometimento da motricidade ocular se queixam de diplopia. Qual o padrão de fraqueza? É um padrão mais proximal ou é um padrão mais distal? Essa diferença é importante. A imensa maioria das vezes as doenças musculares cursam com padrão proximal, mas há alguns exemplos que têm um padrão mais distal. Diferente das doenças como miastenia graves, que as doenças da placa motora geralmente são mais proximais. História na anamnese. História na anamnese é fundamental. A gente entender como essa doença veio evoluindo ao longo do tempo é importantíssimo para a gente ir guiando para onde a gente vai no diagnóstico. Qual a idade do paciente? Quando a doença surge na infância, a gente vai pensar muito mais em doenças metabólicas e nas distrofias genéticas, né? Diferente do paciente com mais idade. O paciente com mais idade, a gente pode pensar numa causa tóxica, ou a gente pode pensar numa causa adquirida inflamatória, né, como as miosites. Qual o tempo de instalação? Então, o tempo agudo. O que a gente vai pensar quando a gente tem instalação aguda? Quando a gente tem instalação aguda, a gente tem que pensar em toxina. Será que esse paciente ingeriu alguma toxina? Começou um remédio novo? Teve uma libação alcoólica e cursou com miosite, né, com a destruição aguda, uma rabdomiólise aguda induzida por algum fármaco? No agudo, a gente pensa principalmente em causa tóxica. Já o paciente mais subagudo, aquela evolução ao longo de algumas semanas a poucos meses, a gente vai pensar mais nas causas inflamatórias, que geralmente são associadas a outros sintomas. E nos cursos que são muito lentos, crônicos, bem crônicos mesmo, ao longo de anos, a gente vai pensar muito mais nas distrofias, que são doenças degenerativas de origem genética. A evolução é monofásica, é progressiva, ela é em surto, remissão, piora e melhora? Então, doença monofásica, será que eu estou diante de intoxicação novamente? Se o paciente se expor várias vezes à toxina, ele vai ter uma manifestação que não é monofásica. Toda vez que ele se expõe, ele vai ter aquele aspecto de fraqueza muscular. Mas boa parte das doenças que a gente encontra musculares já tem um aspecto progressivo. Ao longo do tempo, a força vai piorando. Fatores desencadeantes. Novamente, introduzimos um remédio novo, piora com o exercício físico, melhora com o exercício físico. Essas informações são fundamentais. E sintoma sistêmico?
Se houver sintoma sistêmico, a gente deve pensar em outras doenças. Será que eu estou diante de uma infecção? Será que eu estou diante de um paciente com lúpus? Será que eu estou diante de um paciente que tem artrite, que tem febre, úlceras orais? Então, o exame do paciente com doença muscular ele tem que ser um exame geral. A gente tem que fazer tanto um exame neurológico completo, como um exame clínico completo, avaliando cavidade oral, avaliando pele, será que esse paciente tem lesão cutânea? Será que esse paciente tem alterações pulmonares? Eu tenho estertor em velcro? Será que eu vou pensar numa doença muscular associada à síndrome anticitetase? Será que tem comprometimento cardíaco? Quais são as miopatias que cursam com comprometimento cardíaco? Será que eu estou diante de uma miopatia por amiloide, depósito amiloide? Então, os sintomas sistêmicos são fundamentais a gente pesquisar e botar na nossa lista de problemas. E tão importante quanto é a história familiar, As doenças musculares não são tão comuns, mas a gente tem que perguntar, mas alguém na família teve fraqueza? Alguém na família parou de andar e acabou falecendo por complicações respiratórias ainda jovem? Porque às vezes é uma família que várias pessoas acabam falecendo mais cedo, são locais que têm pouca assistência à saúde e acabam sem diagnóstico. Você vai receber esse paciente e vai aparentar que é a primeira pessoa da família que está comprometida. Então você tem que resgatar esse histórico e se houver outras pessoas na família, o ideal é que a gente examine todo mundo da família que tem os sintomas sugestivos de comprometimento muscular, que tenham fraqueza objetiva. O nosso exame físico. Será que a gente encontra sintomas positivos? Quais são os sintomas positivos das doenças musculares? Cãibras, cãibras dolorosas, contraturas musculares, dificuldade de estender porque aquele músculo está contraído, algum grau de rigidez, que principalmente nas distrofias miotônicas, que tem fenômenos miotônicos, você bate naquele músculo, ele tem uma contração anormal, inapropriada, dificuldade de relaxar, Hipertrofia ou pseudohipertrofia, como a gente vê na miopatia associada ao hipotireoidismo por conta de infiltração de material amiloide, de material mixedematoso, principalmente na musculatura da perna, dos braços. Então, esse paciente aparenta ser forte, Ele parece que o músculo dele é bem torneado. Na verdade, ele só tem infiltração por mixedema. Tem mialgia também? Tem mialgia desencadeada por esforço? Isso pode sugerir uma mitocondriopatia. Eu tenho mioglobinúria induzida por esforço, eu tenho mioglobinúria mesmo em repouso, A mioglobinúria pode causar um tingimento da urina que parece até hematúria e muitas vezes é confundido. Então, esses são sintomas positivos. Sintomas negativos. Intolerância ao esforço. O paciente fala, não consigo mais fazer as mesmas atividades que eu fazia antes por fraqueza. Há pouco tempo eu encontrei uma paciente de 70 anos que ela malhava na academia e de repente ela não conseguia mais levantar o peso. Ela falava, não consigo mais levantar o peso. Um pezinho que eu levantava com maior facilidade, agora eu não consigo mais. Uma queixa objetiva. Ela tinha intolerância ao esforço físico. A fadiga, como conversamos anteriores, é uma queixa mais genérica, mas a fraqueza a gente consegue documentar, sintoma negativo. E a atrofia também, que não é tão frequente assim nas doenças musculares inflamatórias, nas doenças tóxicas, mas nas distrofias sim. Nas distrofias a gente vai vendo que há atrofia progressiva de grupamentos musculares. Padrão de comprometimento. Padrão proximal distal simétrico. Esse é o mais comum de todos, esse é o que a gente vai encontrar na maioria das vezes de todas as doenças musculares. Mas existem variações, por exemplo, um padrão mais distal dos membros superiores e proximal dos membros inferiores pode sugerir uma miosite por corpos de inclusão. O oposto, um padrão mais proximal dos membros superiores e mais distal das pernas, isso pode ocorrer em alguns tipos de distrofia. Então a mensagem que eu queria passar é o seguinte, é importante a gente mapear o padrão de comprometimento, tanto no membro superior quanto no membro inferior, para ajudar no diagnóstico diferencial. Muitas das vezes a gente não vai saber naquele exato momento qual tipo de distrofia que é, qual tipo de miopatia que a gente está diante. A gente vai lá e mapeia. Não, esse paciente aqui tem um padrão mais proximal dos membros superiores e mais distal dos membros inferiores. Quem é que causa isso? Vamos para o livro. Vamos lá para o livro e vamos pesquisar. E a partir daí a gente já estreita muitas possibilidades diagnósticas, facilita bastante a investigação. Então, no exame físico, algumas dicas rápidas. Sempre testem a força cervical. Gente, o músculo cervical é fortíssimo. Uma pessoa que empurre a sua cabeça, você com a força do pescoço, você consegue segurar a força de uma pessoa aparentemente até mais forte do que você. Tamanha força, afinal de contas a gente precisa sustentar a cabeça. O músculo cervical é extremamente forte.
Todo paciente que tem fraqueza, não testem só os membros. Façam força contra o pescoço, né? Tanto para frente quanto para trás, para saber se há fraqueza cervical ou não. Tendo fraqueza cervical, isso ajuda a gente a guiar para alguns caminhos. Né? Não é uma coisa específica a fraqueza cervical das miopatias, vejam bem. Né? A miastenia gravis, por exemplo, é uma causa de fraqueza cervical. E a esclerose lateral amiotrófica também, que é uma doença do nervo, não tem nada a ver com o músculo. Mas, de qualquer forma, a fraqueza cervical ajuda a pontuar para a gente que aquela fraqueza, inclusive, é verdadeira e é significativa. E paciente que geralmente tem fraqueza cervical, ele tem dificuldade para deglutir e tem um risco um pouco maior de disfunção diafragmática, um sinal para a gente que talvez a parte ventilatória não esteja tão boa. Então sempre testem a força cervical e graduem, assim como as outras forças. Então o pescoço normal é fortíssimo, como eu acabei de falar. Prestem bastante atenção na motricidade ocular. Né? Diplopia é uma queixa muito frequente do paciente com doença da placa motora, miastenia gravis. Tá? E não é uma queixa frequente no paciente com doença muscular. Mesmo os pacientes que têm comprometimento da motricidade ocular por conta de doença mitocondrial, geralmente a paresia é tão simétrica bilateralmente que esse paciente não se queixa de diplopia. Quando você vai testar a motricidade ocular, o movimento ocular dele está comprometido, mas ele não tem diplopia. Ele forma duas imagens porque os dois olhos estão alinhados. Já na miastenia gravis, a queixa de diplopia é muito mais frequente. Mas na imensa maioria das doenças musculares, a movimentação ocular está preservada. Uma outra dica também, na esclerose lateral amiotrófica, doença do nervo, o olho também está preservado. Perguntem sempre sobre disfagia e disfonia. Disfagia e disfonia ajuda a gente a nos guiar para algum grupo de doenças também. A miastenia gravis, que é a doença da placa motora, novamente, dá muita disfagia e disfonia. As duas coisas. Em compensação, as miopatias inflamatórias, como a dermatomiosite e polimiosite, dão muita disfagia, mas nem tanta disfonia. Geralmente a fonação está preservada. Então é uma dica importante para diferenciar entre as duas. E muitas doenças musculares não causam disfonia e disfagia. Várias distrofias poupam a musculatura da deglutição, a não ser aquelas formas óculo-faríngeas. Examine a movimentação do palato. Se o paciente está se queixando de disfagia, pede para abrir a boca. Peça para ele falar A, é, com a boca aberta e veja o movimento do palato. E prestem bastante atenção à sensibilidade. Por quê? Porque uma grande dificuldade que a gente tem inicialmente, será que esse paciente está com doença do músculo ou do nervo? Né? O paciente com as doenças neurais, muitas das vezes, tem comprometimento da sensibilidade. O paciente com doença muscular, a sensibilidade dele é normal. Veja bem, é possível que o paciente tenha comprometimento do nervo e do músculo, como em algumas doenças, como o lúpus. Né? Mas isso já vai ter um cortejo de sintomas sistêmicos muito maior que vai nos ajudar a pensar nisso. Mas, de uma maneira geral, nas doenças do músculo, a sensibilidade, obviamente, é totalmente preservada. Então, percorrendo essas perguntas e realizando o exame físico, a gente consegue localizar a lesão no músculo. Isso é o mais importante. Eu preciso ter certeza de que eu estou indo por uma lesão muscular e guiar minha investigação para a lesão muscular. Se correr todo esse caminho, a gente vai conseguir ir com muito mais certeza que a doença está no músculo. E a partir daí, a gente vai solicitar os exames complementares. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí a nossa publicação e continuem seguindo a gente, que aí pela frente tem muito mais. Um abraço para todos.